Boa tarde. Gasto médio do natalense com chocolate é de mais de R$ 80, revela a pesquisa. Após 2 anos de crise, o brasileiro volta a viajar mais para o exterior. Analista do IBGE prevê crescimento de 2% para a economia do Rio Grande do Norte em 2018. Meu convidado hoje no estúdio é o padre Júlio César Cavalcante, pároco de Nossa Senhora da Candelária. Vamos conversar sobre o significado da Páscoa para os católicos. Sexta-feira, 30 de março de 2018. Eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. O chocolate é item obrigatório de qualquer cesta de compras na Páscoa. Uma pesquisa revela que o natalense tem gasto mais de R$ 80 na compra do produto. Veja na reportagem de Milena Pontes. Todos os anos, os supermercados lotam as prateleiras com ovos de Páscoa. Vários tamanhos, brindes diferentes e preços cada vez mais salgados. Todo ano é um pouco salgado, mas a gente tem que comprar. Mesmo assim, continua sendo um produto praticamente obrigatório neste período, seja em formato de ovos, barras ou em caixas. E uma pesquisa realizada pela Fé Comércio constatou que 59,5% dos natalenses têm a intenção de presentear na data comemorativa. Dentre esses, 92,1% tem como foco comprar chocolates. É o caso da Sayonara, que trouxe a irmã de 5 anos para escolher o presente. As crianças geralmente levam em consideração um brinquedo, mas acho que também no caso de você comprar uma barra, um negócio, você convence mais de que o chocolate acaba sendo melhor do que o brinquedo. A pesquisa também mostrou que o valor médio gasto com ovos de Páscoa este ano deve ser de R$ 88, 7,2% a mais do que os natalenses pretendiam gastar em 2017. Esse aumento no gasto reflete nas vendas. Esta rede de supermercados estima um crescimento de 15% na comercialização de ovos, bomboniere e barras. Existe uma procura um pouco maior do que o ano passado, né? E a gente acredita que agora nessa semana de Páscoa o movimento vai crescer bastante e a gente espera um movimento melhor do que o ano passado. Mesmo com o valor médio que será gasto aumentando, nem todo mundo está disposto a investir esse preço. Você acha que você vai gastar quanto no ovo? Assim, no máximo você quer pagar? Acho que no máximo R$ 40. Olha, o ovo de Páscoa, só uma curiosidade, o ovo de Páscoa simboliza um nascimento para uma nova vida, já que os cristãos do Oriente foram os primeiros a dar ovos coloridos de Páscoa com essa intenção. O significado da Páscoa vai ser assunto da minha entrevista daqui a pouquinho com o padre Júlio, de Candelária, aqui da paróquia de Candelária. Após 2 anos de crise, o brasileiro voltou a viajar mais para o exterior. Um estudo mostra que entre os 10 destinos mais procurados no ano passado, 6 foram internacionais. Milena passou 2016 guardando dinheiro. No ano passado foi para a França e agora quer conhecer Cuba e Colômbia. Desvendar tudo que tem, o mundo inteiro que tem aí, tem muito lugar para descobrir. Uma pesquisa feita por uma plataforma digital de buscas de passagens e hotéis mostrou que depois de 2 anos em queda, as viagens internacionais voltaram a ganhar espaço. Antes dos 10 destinos mais procurados, 4 eram internacionais. Agora são 6: Lisboa, Paris, Miami, Orlando, Nova York e Buenos Aires. A gente acredita isso um pouco, essa retomada dos destinos internacionais, uma confiança maior na economia, a pessoa tendo um pouco mais de recursos para poder viajar e arriscando fazer uma viagem internacional. No ano passado, Luciana precisou trocar a viagem de Nova York para o Ceará por falta de dinheiro. Agora ela vai para Londres. Esse ano vai dar certo. O ano passado não deu, mas tenho certeza que esse ano vai dar. Essa rede de agências de viagens teve um aumento de 13% no número de reservas em 2017 em comparação com o ano anterior. Os pacotes internacionais contribuíram para o resultado, alcançando o maior patamar de vendas nos últimos 3 anos. Esse ano vai ser melhor? Ah, com certeza. A gente tem muita esperança de que esse ano as vendas aumentem bastante. Em fevereiro, segundo o Banco Central, os gastos de brasileiros no exterior somaram US$ 1 bilhão e 400 milhões de dólares. É o maior valor para o mês desde 2015. Gervásio vai deixar uns dólares em Las Vegas. Eu e a esposa, nós vamos aproveitar tudo. Viajar é bom demais e tem muita gente viajando neste final de semana de feriado da Páscoa. Olha,
veja a seguir, analista do IBGE prevê crescimento de 2% para a economia do Rio Grande do Norte neste ano de 2018. O RN Acontece volta em instantes. O economista e analista do IBGE, José Aldemir Freire, prevê um crescimento de 2% na economia do Rio Grande do Norte em 2018. A recuperação econômica ainda é lenta, mas o saldo de empregos pode ser positivo. Eu conversei com José Aldemir, vamos acompanhar. José Aldemir, como é que está o ritmo do emprego no Rio Grande do Norte em 2018? Olha, o ritmo do emprego agora nesse ano, ele está seguindo mais ou menos o mesmo padrão que foi em 2017. Toda virada de ano, de dezembro até março, o estado do Rio Grande do Norte é marcado por perdas de postos de trabalho formais. Então, esse ano a gente perdeu de dezembro até fevereiro em torno de 7.200 postos de trabalho, que é mais ou menos o mesmo que aconteceu o ano passado, que perdeu em torno de 7.050. Então nada para alarmar, acender a luz amarela, vermelha? Isso, não. Por enquanto, segue um padrão razoavelmente normal. O Estado volta a contratar de forma mais forte no segundo semestre, sobretudo a partir de julho, agosto, até novembro você tem contratações. Em parte porque você tem contratações sazonais, ou seja, temporárias, que todo ano acontecem, são contratadas nesse ano e demitidas agora nesse período. E em parte contratações porque a economia eventualmente possa fortalecer a sua recuperação. O que nós torcemos é a economia recuperando de forma mais forte, as contratações do segundo semestre do ano sejam para além das contratações sazonais e temporárias. Sejam contratações de empregos permanentes e que, quando chegar ao período de desemprego do próximo ano, né, na virada do ano, essas pessoas continuem trabalhando. Então, você esteja a demissão apenas daqueles temporários. Já dá para fazer uma previsão sobre o desempenho deste ano, 2018? Olha, ainda é muito cedo. Com 2 meses é muito cedo. Eu acho que março, que é o mês que a gente está, provavelmente continuará negativo. Abril e maio é uma incógnita ainda. Mas a minha perspectiva é que, como eu acho que a economia brasileira termina com crescimento esse ano, a faixa de 2,5%, a economia do Rio Grande do Norte deve provavelmente crescer em linha com a economia do Brasil, com o comércio do Estado crescendo talvez no ano em torno de 5%, 6%, mantida essa previsão para o Brasil de crescimento do PIB. O setor de serviços, com algum crescimento, uma queda muito pequena, eu acredito que, no mínimo, a gente repete o desempenho do ano passado, que foi em torno de 800 empregos formais no ano. Mas eu espero que talvez a gente consiga gerar um pouco mais, 2, 3 mil empregos, que será uma saída, né, considerável, dado que a gente vem de 2 anos de crise e 1 ano de 2017 de uma pequena recuperação, mas ainda estaremos longe de períodos normais em que a gente gera 12, 13, 14 mil empregos por ano. Então, a gente está numa recuperação, é uma recuperação lenta, mas de qualquer jeito é alguma recuperação. Qual o nosso diferencial aí, na sua avaliação? Olha, eu acho que nesse momento, assim, é muito cedo ainda para a gente compreender de fato que a gente está... A gente tem dificuldades, a gente tem uma crise no Estado, né? A gente tem uma crise financeira no Estado, as prefeituras não vão bem, o Estado está numa crise mais profunda, de modo que a gente não pode esperar que a gente saia desse movimento de forma espetacular e com crescimento significativo. Então, a gente vai crescer mais ou menos em linha com o Brasil, uma recuperação lenta, gradual, e que o mercado de trabalho vai reagir de forma lenta também. Você falou na crise do Estado, mas eu lembro de outro fator que pode alterar e ter seus efeitos na economia. Eleições, atrapalha ou ajuda? Do ponto de vista das economias locais, eu imagino que uma eleição no Estado contribua, porque a eleição implica em você ter mais dinheiro circulando na economia. Mesmo com as restrições? Mesmo com as restrições, vai ser sempre algum dinheiro a mais. Pode não ser igual às outras campanhas, mas você vai ter sempre algum dinheiro a mais circulando na economia, e isso pode favorecer. Embora nacionalmente, você não sabe ainda... Nacionalmente, às vezes, a eleição gera ruídos e aí a perspectiva da economia pode ser contrabalançada por isso.
Como ainda é uma indefinição muito grande, ninguém sabe a essa altura do campeonato, nacionalmente a eleição será, é difícil ainda você prever o peso da eleição. Então, provavelmente, eu não acho que ela atue negativamente, a menos que nacionalmente a perspectiva se torne muito ruim. Mas localmente, se imaginarmos a eleição a nível local, para a economia ela funciona como injetora de recursos. Há algum impacto da reforma trabalhista, chamada reforma trabalhista, na empregabilidade do Rio Grande do Norte? Por enquanto, ainda não. Assim, o número de pessoas contratadas pelas novas regras de emprego de tempo parcial ou emprego intermitente ainda é muito, muito pequeno. Quando você olha, o Nordeste é a mesma coisa. Então, esse efeito ainda não aparece. E uma coisa que eu digo sempre, o que faz o emprego crescer é a economia crescer. O que vai determinar principalmente a geração de emprego é o desempenho da economia. Enquanto a economia não crescer, enquanto a economia não se recuperar de forma robusta e forte, o emprego seguirá caminhando nessa lentidão. As taxas de desemprego estão caindo, é verdade. Provavelmente ela terá um repique agora no início do ano aqui no Rio Grande do Norte, mas depois ela retorna uma trajetória de queda. Mas as ocupações que estão sendo geradas são principalmente ocupações informais, né? Ou trabalhadores por conta própria, ou empregados sem carteira assinada. O emprego formal, de forma forte e vigorosa, não está reagindo no mesmo ritmo da economia. A economia está lenta, mas ela está reagindo mais rápido do que o emprego formal. Veja a seguir minha entrevista com o Padre Júlio César, da paróquia de Nossa Senhora da Candelária. A gente volta em instantes. Muitos conhecem a história da Páscoa como uma celebração da ressurreição de Cristo após sua morte e crucificação, e também pelos diversos costumes que se criaram nesse período pascal. Mas a data pode representar muito mais. Meu convidado hoje é o Padre Júlio César, da paróquia de Nossa Senhora da Candelária. Boa tarde, Padre. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Banda Natal, neste dia em que estamos celebrando a vida em Jesus. Pois é, hoje é um dia especial, né? Não só para os católicos, mas para todos que têm fé. E eu lhe pergunto, qual o significado da Páscoa desse período e hoje, principalmente, a Paixão? Primeiro, nós temos que ter consciência de que a Páscoa não nasce com os cristãos. Os cristãos dão um novo sentido à Páscoa. Mas o próprio Jesus Cristo, antes de sua crucificação, antes de sua entrega total, ele celebra a Páscoa com os discípulos. A Páscoa tem um sentido de passagem. Os discípulos celebravam, os judeus celebravam e celebram até hoje a passagem pelo Mar Vermelho, a libertação do povo de Deus que era escravo no Egito, e Deus desce do céu e através de Moisés os tira para a terra prometida. Então é este momento que Jesus celebra com seus discípulos, a glorificar a Deus por essa passagem. Com o advento da ressurreição de Jesus no domingo, logo após a ceia pascal, aí a igreja, os cristãos primeiros tomam o domingo como o dia da Páscoa. Novamente uma passagem, Jesus Cristo que passou da morte para a vida. Então a gente passa a celebrar a Páscoa nessa dimensão, na dimensão do ressuscitado. A igreja, durante todo o tempo de sua história, vai evoluindo neste pensamento teológico e vai descobrindo que a Páscoa, ela é, na verdade, celebrada todos os dias, quando os cristãos passam da morte para a vida, quando celebram a vida, por exemplo, na campanha da fraternidade deste ano, quando buscam superar a violência, é sempre uma Páscoa. Quando buscam reconhecer no outro a presença de Jesus, é sempre uma Páscoa. Então, essa data, Páscoa, ela é para nos recordar que todo dia é Páscoa. Como a gente, por exemplo, diz assim, tem o dia das mães, a mãe não é mãe só naquele dia, mas é para nos recordar a importância da mãe. Então, esse dia de Páscoa, essa vigília pascal, esse domingo de Páscoa, esse tempo de Páscoa, que as pessoas, às vezes, na segunda-feira já dizem assim, como passou a Páscoa? Mas a Páscoa são 50 dias, né? Ainda tem um período todo aí, né? Então, todo esse tempo é para nos recordar isso, que todos os dias nós devemos viver a Páscoa. E nesse tempo que nós estamos hoje, de tantas crises, é a violência, é a crise econômica, é a crise de moral, é a crise dos costumes, é crise demais.
nós somos convidados a fazer uma passagem da crise para a vitória de Cristo. Padre Júlio, diante de tantas crises que o senhor fez referência, não desanima em algum momento? Eu costumo repetir para os fiéis que me acompanham na paróquia o seguinte: nunca desista dos seus sonhos, aumente sua fé. Porque se nós formos pelo lado humano, nós iremos desistir. Porque a cada dia parece que vai ficando mais difícil viver. Não é nem ser cristão, não. Está ficando mais difícil viver. Porque a gente aqui não pode sair de casa porque tem um problema X, não pode fazer isso porque tem um problema Y. Hoje, até você dizer uma palavra, você tem que medir 1.500 vezes o sentido dessa palavra, porque você poderá estar no politicamente incorreto. Verdade. Então, hoje, a gente precisa descobrir motivos para ser feliz, para sorrir, para se alegrar, mesmo em meio a essas coisas todas. E aí, quando a gente olha para a cruz e vê um homem que foi pregado ali, e no momento mais difícil e mais dolorido, ele convida ao perdão, porque eu fico me perguntando, Diógenes, não sei se você já se fez essa pergunta, mas se, por exemplo, fosse eu ali, na hora que estivessem me pregando, se eu teria aquela coisa assim de Jesus que diz assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ora, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam que um prego fura, que um prego mata, que uma coroa de espinhos fura. Mas por que Jesus diz eles não sabem o que fazem? Porque Jesus busca descobrir, naquele momento de dor, algo que possa colocar alegria. Então, se eles não souberem o que estão fazendo, eles vão ser perdoados, vão ficar em paz. E é isso que Jesus acredita e é isso que a gente tem que viver. Difícil? Muito. Mas é preciso. Desde ontem, os católicos estão vivendo o Tríduo Pascal, né? Que começa com a cerimônia do lava-pés, né? Explica para a gente como é que é essa sequência de celebrações. Na verdade, na Quinta-feira Santa... Ontem, né? Exatamente. Eu fico, assim, encantado com tudo que Jesus reúne numa celebração só, né? Então, ontem à noite, na quinta-feira, todas as paróquias celebraram a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e o mandamento novo do amor, né? E a gente vai vendo que tudo isso se resume numa palavra, serviço. Porque o que é a Eucaristia? É Jesus que se dá para servir a quem tem fome. E às vezes as pessoas esquecem isso, né? Exatamente. De servir aos outros, né? É. O que é o sacerdócio? É o padre se colocar à disposição de servir a sua comunidade. Repetindo a palavra de Jesus, eu não vim para ser servido, mas para servir. E o que é o lava-pés? É Jesus se levantar da mesa, tirar a sua veste, colocar uma toalha, se ajoelhar aos pés dos discípulos, inclusive de Judas, que ele já sabia que o ia vender, e lavar os pés com alegria. Então, a celebração da Quinta-feira Santa, que todas as paróquias celebraram ontem, ela tem esse sentido muito forte. De extrema humildade, né? E descobrir que nós somos chamados a fazer a mesma coisa, porque é muito bonito. Às vezes você esteve em Roma na canonização dos mártires e deve estar lembrado da simplicidade do Papa Francisco, a humildade do Papa Francisco, e as pessoas acham isso tão lindo. Tem gente que acha lindo quando o Papa Francisco vai viajar que sobe o avião levando sua mala, mas quando vai sair de casa diz assim para a pessoa de casa, traga aí que eu estou lhe pagando para isso. Não basta simplesmente achar bonito. Não é o caso dele. Não, né? ele leva, né? Não, mas de ter uma pessoa para levar, Exato. né? É. Então, às vezes, a gente acha bonito o que o Papa Francisco faz, acha bonito o que Jesus fez, acha bonito que o padre na missa vai lá e faz também. Mas aí, no dia a dia, a gente faz. Ontem foi o lava-pés, hoje é o dia da paixão, né? O dia da morte de Cristo. Como é a sequência do tríduo? Hoje é o único dia do mundo que nenhuma igreja, nem o Papa, pode celebrar missa. Porque nós estamos hoje com o Cristo morto. Se ele está morto, ele não tem como se oferecer para nós na Eucaristia. Não há Eucaristia, então? Não. Há a comunhão eucarística, com as hóstias que foram consagradas ontem na Quinta-feira Santa. Todas as igrejas fizeram uma reserva maior para que quem participe da celebração hoje possa comungar. Agora, qual é o centro de hoje? É a adoração do Cristo na cruz. É poder olhar para aquele Jesus que se entregou, que deu a vida, que morreu, e dizer, ele fez por mim. Se ele fez tudo isso por mim, o que é que eu estou fazendo por ele, no meu irmão mais necessitado, no meu irmão mais sofrido? Que ele mesmo disse, cada vez que eu fizeste a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que eu fizeste. Então, hoje é dia de olhar a cruz, beijar o Cristo e beijar o irmão. Amanhã, sábado, igreja fechada, também não tem missa até às 18 horas, né? Amanhã é dia, eu costumo dizer assim, é dia de arrumar a casa.
Guardar o luto. Preparar para receber Jesus ressuscitado. Santo Agostinho chamava a celebração do Sábado Santo a mãe de todas as vigílias, porque nela nós temos a liturgia da palavra, a liturgia da luz, a liturgia do batismo, a liturgia eucarística, tudo junto. As leituras, elas são mais do que nos dias normais, elas começam da criação até chegar no Apocalipse. São 7 leituras. Hoje quem vai no Sábado Santo, amanhã no caso, quem vai para a missa, vai para ouvir tudo aquilo que a Bíblia nos conta sobre a vinda de Jesus. Mas vai principalmente para ouvir a proclamação. Só tu, noite feliz, soubeste a hora, mas ele ressuscitou para a nossa salvação. E no canto da Páscoa tem uma frase que me chama muita atenção, que diz assim: ó feliz culpa de Adão, se tu não tivesses existido, eu não conheceria a misericórdia do Senhor. Até Adão, que pecou e tirou a gente do paraíso, a gente canta que a gente é muito agradecido a ele, muito feliz, porque se ele fez isso, a gente conheceu a misericórdia de Deus. Domingo, ressurreição, né? Domingo Páscoa, domingo alegria, ressurreição. E é interessante o termo que você usa, domingo ressurreição, né? Porque foi no primeiro dia da semana que as mulheres foram ao túmulo. Chegaram lá e encontraram um túmulo vazio. Roubaram o corpo do meu Senhor. E quando se encontram com ele, dizem: Senhor e meu Deus. Então é um dia da gente proclamar isso. Hoje, no mundo que a gente vive, que está cada vez mais racional, talvez a gente fique se perguntando: mas será que Jesus ressuscitou mesmo? Faça uma experiência de vida. Não fique apenas na pergunta. Vá ao encontro, vá ver se Jesus ressuscitou, vá descobrir na alegria da Eucaristia essa presença do ressuscitado. E aí esse domingo da ressurreição, ele passa por algumas fases, né? Tem o domingo, tem a 8ª de Páscoa, que são 8 dias, como se fosse um mesmo e único dia, e vão até o 2º domingo de Páscoa, que é o domingo da Divina Misericórdia. E tem o tempo da Páscoa, que são 50 dias, vai até o dia 20 de maio, domingo de Pentecostes. Muita festa. Pois é. E eu comecei essa entrevista falando da importância da Páscoa, não só para os católicos. Como é que as outras religiões tratam também a data? Os cristãos, de uma maneira geral, celebram, claro que cada um dentro de sua espiritualidade, dentro de seus rituais, a Páscoa, né? Mas nós temos, por exemplo, os nossos irmãos judeus, que hoje na Sexta-feira Santa nós fazemos uma prece por eles, chamando de nossos irmãos mais velhos na fé, porque eles são os primeiros filhos de Abraão, nós descendemos deles. E Jesus era judeu, Era judeu, não é? Os nossos irmãos judeus, eles celebram a Páscoa nesse sentido ainda da passagem do Mar Vermelho, né? Eles acreditam. E é muito bom dizer que a data da Páscoa é variável, né? Porque nós seguimos o calendário judaico para a Páscoa. Então não é que eles se adaptaram a nós e botaram a Páscoa no mesmo dia nosso. Não, nós seguimos o calendário judaico para a Páscoa, né? E aqueles que não acreditam, mas de qualquer maneira vivem ainda essa celebração através de um ovo de Páscoa, de um chocolate, de um almoço festivo, até mesmo de um feriadão, de um passeio. Não deixa de ser uma confraternização e um momento de reflexão, né, padre? E muitas famílias aproveitam também para estar juntas, né? Já que são 4 dias, visitam-se, estão juntas. Como no Natal, né? Como no também, Natal. Né? Eu queria agradecer a presença do padre Júlio César Cavalcante, ele que é pároco da Igreja Nossa Senhora de Candelária. Obrigado, padre. E sua bênção, né? Obrigado nesse momento tão especial. Obrigado a você pelo convite e pelo espaço para a gente poder falar sobre a Páscoa. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma Páscoa muito feliz, muito abençoada e que essas crises todas sejam superadas na ressurreição. Muito obrigado. Olha, o RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Aproveite o feriado. Boa Páscoa. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. Eu volto segunda-feira. Até lá.